Capítulo 10. Um novo tempo. Se eu aceito me casar com você? É claro que eu aceito, Chris. Você sabe que eu te amo. Nesse instante, nós andávamos pela areia da praia, quando ele se ajoelhou e pediu que eu fosse sua esposa. Mais perfeito, impossível. A noite estava linda, o céu, completamente estrelado, parecia sido encomendado especialmente para aquela ocasião. O mar, calmo, refletia perfeitamente o meu estado interior, em paz, tranquila, como se nunca houvesse me perturbado antes. E foi bem na hora em que ele iria me beijar. O beijo que eu nunca tive, o primeiro e que seria dado pelo homem que eu realmente amava. Foi bem nesse instante que... Raquel. Acorda, Raquel. Hã? O quê? Eu tentava, desesperadamente, voltar ao sonho. Mas que droga! Rosa, eu juro que eu vou te matar. Falei totalmente irritada com aquela estraga-prazeres. Tava bem no meio de um sonho maravilhoso e você fez o favor de me acordar. Estava sonhando com ele, foi. Não te interessa sua metida. Ela sorriu, e eu também. Seu pai mandou acordar você. Falou que como hoje é domingo e dia de sol, que era para eu te acordar umas 9h30. Disse que fizesse você tomar um café bem reforçado. Também te mandou ir para a piscina, sair, fosse para qualquer lugar onde o sol te pegasse, porque você está pálida demais. Ele ainda tá preocupado. Pois, para o governo de todos vocês, já me sinto bem melhor. Acho que nem febre eu tenho mais. E, quer saber? Já que a senhora me acordou, o jeito é aproveitar o dia mesmo. Vai preparar o tal café, que eu realmente estou com fome. A Ana Luísa ligou e pediu para que você ligasse assim que acordasse. A Ana já devia estar louca de curiosidade. Ela sabia que o Felipe tinha vindo aqui ontem, mas não sabia o teor da conversa. Ela iria cair para trás quando soubesse o rumo que as COI SAS tomaram. Sorri, imaginando a sua reação. Apesar do rompimento, eu não podia mentir e dizer que estava triste. Isso, não. Acho que, no fundo, eu estava aliviada por tudo ter terminado bem. Quer dizer, bem entre aspas, porque o Lipe estava chateado, mas a opção de pôr um ponto final em tudo foi dele. Então, tecnicamente falando, a culpa não era minha. E se eu não me sentia mais culpada, então, eu estava bem. Parei de filosofar e liguei logo para ela. Alô? Oi, Dona Teresa. Estou melhor, sim, muito obrigada por perguntar. Não, hoje não tem praia, mas aproveitem por mim. A Ana está? Muito obrigada e bom dia. Raquel? Oi. Alguma novidade? São tantas que você não vai nem acreditar quando ouvir. Chego aí em 15 minutos. E fui tomar meu café, enquanto Ana Luísa não chegava. No instante em que sentava à mesa, senti o balançar dos 2 cordões em meu pescoço. O que eu havia ganhado do papai agora dividia espaço com o que eu tinha recebido do PC. Se ele era o Cristiano ou não, logo eu esperava ouvir de sua própria boca. Como havia prometido, em exatos 15 minutos, Ana Luísa adentrava o apartamento, sedenta de notícias. Ela não acreditou quando viu o pingente cravado de brilhantes em meu pescoço. Duvidou mais ainda quando eu contei que o próprio Felipe havia colocado um ponto final no noivado, e que os meus pais estavam do meu lado. Gente! Quantos anos eu passei longe dessa casa? Eu ainda não consigo acreditar que tudo isso aconteceu ontem. E, assim, passei meu primeiro dia de liberdade opcional, contando cada minuto, cada palavra dita entre nós. E claro, falar sobre ele era obrigatório nesse dia. Ana, me deixa contar o sonho que eu tive essa noite. Sonhei que o Cristiano me pedia em casamento. Ai, meu pai! Meu sossego acabou. A cada 3 palavras proferidas por você, 2 serão Cristiano. Tá parecendo uma adolescente bobinha. Eu não estava aproveitando o dia como o papai havia pedido, mas dessa vez valia a pena ficar trancada em casa. Falar sobre ele livremente era uma bênção para mim. Ao meio-dia,
meus pais apareceram e, junto com Ana, almoçamos em casa mesmo. Logo após terminarmos, ela resolveu ir embora, mas não sem antes soltar uma das suas gracinhas. Kel, capricha na produção. Apareça bem poderosa, tá? Ana, quer parar, por favor? Ainda não é momento para isso. Tá bom. Só quero que você saiba que estou muito feliz por você. Que Deus os abençoe. Só Ana Luísa para tratar de um assunto daqueles de forma tão natural. Por volta das 4 horas, comecei a escolher a roupa que eu usaria mais tarde. O culto era às 6, mas eu não poderia deixar algo tão importante para a última hora. O vestido preto gola alta não era muito chamativo, mas vestia muito bem em mim. Era exatamente dele que eu precisava. Prendi o cabelo em um rabo de cavalo, deixando livre a região dos ombros. Coloquei, cuidadosamente, os 2 cordões bem abaixo da gola, onde ficaram bem destacados em cima da malha preta. Só um louco não veria aquilo. E foi dessa maneira que, às 5h50, nós chegamos à igreja. Meus pais cuidam logo de entrar e de retirar o aviso do noivado do mural. Nós teríamos muitas satisfações para dar por hoje, mas isso não me importava. Apenas vê-lo realmente me importaria. 6h05. O culto já estava começando e, para minha sorte, eu não estava na escala da sala infantil, mas sim na de ministração do louvor. Apesar dele ainda não ter chegado e do meu pequeno coração estar impaciente, tive de buscar a presença de Deus e me concentrar bem. Não poderia adorar ao Senhor e dar o meu melhor a Ele com outras preocupações na cabeça. Orei, clamei pela presença do Espírito Santo naquele lugar e na minha vida e passei a desempenhar o meu papel, ministerialmente falando. O louvor iniciou, e passei a adorar a Deus de todo o coração. Enquanto louvava, pude, em meu interior, agradecer pelo rumo que as COI-SAS estavam tomando, pela maneira como Deus estava atendendo aos desejos do meu coração. Deus estava honrando minha obediência, respondendo ao meu maior desejo, poder amar o homem que eu desejava sem culpa alguma. Isso não tinha preço. Assim que o período de louvor terminou e sentamos, meu coração foi impactado pela visão mais perfeita do dia. Cristiano adentrava a nave da igreja, exatamente naquele momento. Ainda bem que eu estava sentada, pois não tenho dúvidas de que eu teria caído, apenas em olhar para ele. Senti o seu olhar vasculhando cada centímetro meu. Contudo, não era um olhar ofensivo, mas sim repleto de admiração. Quase um estado de veneração. E como aquilo era bom. Foi assim pela hora restante. Eu tentava me concentrar na palavra, na oração, mas o olhar dele me desconcertava, involuntariamente. Ao final do culto, papai sentiu necessidade de dar as explicações oficiais para as pequenas fofocas que já surgiam desde a hora em que ele havia tirado o aviso do noivado no mural. Era melhor esclarecer tudo, e rápido. Amados, antes de encerrarmos, eu queria esclarecer alguns fatos ocorridos ontem a respeito da minha filha Raquel e do pastor Felipe. Como todos sabem, eles se relacionavam no sistema de corte e estavam com o noivado marcado para novembro. Mas, após esse período que tivemos de oração e jejum, pudemos ver, claramente, Deus mudar esses planos. A palavra diz em Provérbios capítulo 16 e versículo 1 que, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor, a resposta da boca, e nós confiamos na orientação do nosso Deus. O período de corte serve para isso, analisar e ter a certeza de que o relacionamento daria certo. Depois de casados, não existe mais período para análise, só para consequências. Dessa maneira, quero deixar claro que, a partir de hoje, os dois estão livres e descomprometidos. Quero salientar, também, que não houve brigas, nem qualquer tipo de contenda. Foi uma decisão tomada pelo pastor Felipe e orientada pelo nosso Deus. Ele, inclusive, pediu um afastamento temporário de 1 mês para decidir melhor a respeito dos rumos que tomará a partir desse momento. Todos me olhavam, totalmente espantados. O casamento dos sonhos, a relação perfeita era finalizada antes mesmo de começar. Em meio a tantos olhares curiosos, só consegui perceber o dele.
O sorriso de satisfação ia de orelha a orelha. Não havia como negar, finalmente, o mundo conspirava a meu favor. Papai continuou. Os discípulos que estavam aos cuidados dos dois passarão, temporariamente, para as mãos do diácono Hilário e de sua esposa, Lourdes. As aulas também ficarão com eles. Confio que, dentro desse mês de prazo, Deus trará o direcionamento certo sobre o Filipe e consequentemente sobre nós. Continuem orando e cobrindo essa situação. Como igreja, necessitamos muito da intercessão de todos os irmãos, orou, encerrando. E quando desci do altar, passei aproximadamente 1 hora dando satisfações a cada um dos curiosos irmãos que ainda desejavam saber o porquê daquele acontecimento. Não era da vontade do Senhor, irmã Anita. Mas o importante é que nós crescemos com tudo isso e ainda somos irmãos em Cristo. Tentava amenizar o incômodo da situação. Após atender 1 a 1, reparei que já eram 9h30 da noite e que não havia mais nem sinal do Cristiano. Que ótimo! Lamentei, ironicamente. Com certeza, ele já foi. Mas se quisesse falar comigo, deveria ter me aguardado. Pensava, lastimando sua ausência. E, para aumentar ainda mais a minha murmuração, eu estava praticamente sozinha na igreja. Meus pais estavam aconselhando um casal no gabinete pastoral, e apenas o vigilante encontrava-se na porta. Até a minha fiel escudeira, Ana Luísa, já havia ido embora com o Ricardo. Nem carona para casa eu tenho a 1 hora dessas, falei em voz alta, sem perceber. Não tem se não quiser. Tremi inteira quando ouvi aquela bendita voz. A voz mais linda e marcante do mundo quase me matava de susto naquele instante. Não percebi sua aproximação, tão envolta estava eu em minhas murmurações. Ai, você quase me matou de susto. Disse-lhe, sorrindo de alegria, de emoção, de satisfação. Perdoe-me. Minha intenção jamais foi essa. Mesmo porque, se você morresse de susto, qual sentido teria a minha vida agora? Preciso dizer que derreti dos pés à cabeça? Tentei puxar conversa de forma espontânea, natural. Como se isso fosse possível. Mas o que você ainda está fazendo por aqui a 1 hora dessas, Cristiano? Todo mundo já foi embora. Menos você. E era com a senhorita que eu queria falar. Jesus, me segura. Quer dizer que o Filipe fez a loucura de encerrar o compromisso de vocês? Acho que Deus te poupou de conviver com um babaca pelo resto da vida. Melhor pra mim. Cristiano, não fala assim do Filipe, por favor. E foi nesse instante que ele reparou no colar que o PC havia mandado. Era agora que eu descobriria toda a verdade. 2 colares com pingente de coração? Quem enviou esse deve estar muito apaixonado por você realmente. Ele é muito bonito. Ah! Agora, eu o havia apanhado de vez. E quem falou que ele foi enviado para mim? Não me lembro de ter mencionado isso. E a carona ainda está de pé. Ele tentou disfarçar, o que me deu mais certeza ainda. Posso te deixar em casa, sem nenhum problema. Aliás, será um prazer. Agora, sim. Mesmo não tendo confessado o que eu precisava saber, agora eu tinha certeza. E isso já era suficiente para mim. Não devo, Cristiano, mas obrigado a si mesmo. Quero evitar comentários desnecessários do tipo, desfez o compromisso ontem, e hoje já está de carona com outro homem. Essas coisas. Ele fez cara de lamento, mas também não insistiu. Eu entendo você. Mas, caso precise, é só me ligar. E já foi anotando o número do telefone em um pedaço de papel e me entregando. Como sempre, terei o maior prazer em servir. Olhei para o papel e para ele. Ai, que vontade de mudar de ideia. Obrigada de verdade. E olha que, se eu precisar, ligo mesmo. Disse ele, será a minha maior sorte. Com aquele sorriso lindo. Quantas vezes eu ainda iria me encantar? Mais uma vez, obrigada. Deus te abençoe e até quarta no culto. Ele não falou absolutamente nada.
Apenas sorriu e saiu em direção à porta principal. Desviei o olhar, para não correr o risco de mudar de ideia e correr atrás dele. Graças a Deus, em mais 5 minutos meus pais também saíam junto com o Mauro e a Cláudia. E dessa maneira encerrou-se o primeiro dia de uma série de futuras conversas e encontro que teríamos. Como diz a frase, é o primeiro dia do resto das nossas vidas. E assim eu esperava que realmente acontecesse. Na terça-feira, um fato curioso aconteceu, mas que para mim só veio confirmar, ainda mais, que estávamos no caminho certo. Filha, aquele rapaz, o Cristiano, ligou hoje cedo aqui em casa. Mas você já havia ido para o trabalho. Meu coração saltou de alegria. Sério, mãe? E o que ele queria? Falar com o seu pai. Ele contou que teve um sonho muito ruim com você ontem à noite e que Deus estava incomodando ele para ligar para cá e contar isso para o Carlos. Ele ainda falou que não bastava apenas nós orarmos, mas que toda a igreja tinha de jejuar, especificamente, pela sua vida. Nossa, mãe! Fiquei até assustada agora. Que coisa mais estranha o Cristiano ter um pesadelo comigo. Não fica assim, Raquel. O seu pai nem queria te contar para não te assustar. Hoje pela manhã ele já ligou para toda a liderança, marcou uma reunião de oração extra para as 6 da tarde e já iniciou um novo jejum. Fica tranquila que a nossa parte nós estamos fazendo, consagração, sacrifício da carne e oração. O resto é com Deus. É verdade, só podemos confiar no Senhor. Falei, ainda um pouco apreensiva. Mas, depois dessa ligação eu simpatizei com esse rapaz. Se ele quisesse apenas te impressionar, teria ligado e falado diretamente com você, e não com o seu pai. O Carlos falou que sentiu que ele realmente estava preocupado, e ainda pediu que o teu pai não te contasse nada, que não era para deixar você assustada. Muito cuidadoso da parte dele. E foi a partir daí, desse tal sonho, que o Cristiano foi ganhando o coração de todos. Fizemos mais um mês de oração e jejum, em prol da nossa segurança física e, com mais intensidade, pela minha vida. É bem verdade que ele não apareceu nas reuniões de oração, mas no mínimo 2 vezes por semana ligava para o papai e procurava saber como as coisas andavam e deixava claro que estava orando diariamente em casa. Aparentemente, Cristiano estava passando por uns problemas em família, com os pais. Ele ainda não estava sendo discipulado pessoalmente por ninguém. Eu e Felipe éramos os discipuladores dele, a princípio, e preferiu ficar sem acompanhamento desde então. Para tudo o que precisava, se reportava diretamente ao papai, que tentava arrancar qual era o real problema que ele enfrentava, porém sem sucesso. Aos poucos é que Cristiano passou a pedir oração por ele e pela sua família. A impressão que tínhamos era que os Cavalcante estavam sendo ameaçados. Seria sequestro ou chantagem? Eu e meus pais sempre conversávamos sobre sua família, e é claro que todos os dias eu colocava a vida dele diante do Senhor e pedia, fervorosamente, que a proteção e a provisão de Deus estivessem sobre sua casa. Queria poder ajudá-lo, fazer algo mais por ele, mas infelizmente, Cristiano não se abria. Quem sabe com o passar do tempo ele não se sentiria mais à vontade. Essa era a minha esperança. Desse modo passaram-se as semanas. Graças a Deus e às orações, nenhum grave problema se apresentou conosco, e tudo foi voltando à normalidade. Seu nível de entrosamento na igreja ia aumentando e, consequentemente, sua amizade comigo também. O prazo que o Felipe havia pedido acabou, e ele decidiu mudar de vez para uma outra congregação nossa. Como já era esperado, sua família o acompanhou. Todos nós sentimos muito, afinal foram anos de muita amizade e de cumplicidade. O importante é que tudo aconteceu sem mágoas, sem rancor nem confusão. Ele só não se sentia mais à vontade para permanecer conosco e tinha todo o direito de congregar e crescer em um lugar onde se sentisse bem. Isso era o certo a se fazer, e nós o apoiávamos totalmente. Papai percebeu que tudo correu bem devido à intensidade das orações e do jejum, que não cessaram. A Bíblia nos manda orar e vigiar. E assim fizemos. A cada dia, a cada mês passado,
Era nítido o envolvimento de Cristiano com os outros membros, inclusive com meus pais. Pastores, é maravilhoso poder estar com vocês aqui nessa igreja. Eu realmente me sinto no meio de uma família de verdade, dizia ele, e assim ia conquistando cada membro, e sua posição no meio deles já estava garantida. E, quanto a nós? No primeiro mês, ficamos em meio apenas de conversas indiretas por ambas as partes, mesmo porque a situação passada com o Lipe ainda era muito recente. Escolhemos nos conhecer aprendendo aos poucos um sobre o outro, criando laços. Apenas amizade. Entretanto, sempre nos permitíamos brincar um com o outro de maneira sutil, nada ofensivo ou forçado. Um dia, eu ainda ganho a chave desse coração, dizia ele, referindo-se ao pingente que papai me dera. E eu, que também não ficava de boca fechada, para variar, retrucava, a chave do meu coração já foi dada ao dono desse outro aqui. E mostrava o coração de brilhantes pendurado em meu pescoço, dado pelo PC. Foi uma troca justa, eu poderia dizer. Ele me entregou o dele e ganhou as chaves do meu. Só estou esperando ele vir buscá-lo. Apesar das minhas indiretas tão diretas, ele não se revelava. E se eu estive enganada todo esse tempo? E se realmente não fosse ele o prazer em conhecer? Meu coração já duvidava, mais uma vez. Meu relacionamento com Felipe já havia sido rompido, oficialmente, há cerca de quase 2 meses e até agora, nada. Eu não tinha dúvidas quanto a amá-lo e querer lhe entregar meu coração. Mas ainda queria confirmação de sua parte. Para mim, era de extrema importância saber se ele e o PC eram a mesma pessoa. E ficamos nesse joguinho de nervos, até que um fato mudou totalmente a morosidade da história. Era dia 2 de dezembro, um sábado. Por volta de 9:30 da noite, após o culto dos jovens, reunimos-nos com uma turma da igreja no Mister Crente Petiscos, o único point meramente cristão em toda a cidade. Eu, Ana, Ricardo e uma galera enorme estávamos juntos, na maior bagunça santa. Ainda bem que o seu Marquinhos, o proprietário do estabelecimento, já nos conhecia de longa data e achava o máximo quando estávamos por lá. Ele dizia que nós alegrávamos o ambiente. Mas o melhor do dia não eram as brincadeiras e piadas que estavam sendo contadas, mas sim o que estava por vir. Cristiano apareceu aproximadamente 20 minutos após termos chegado por lá. Foram necessárias quase 10 mesas para acomodar todo o pessoal, e havíamos pedido um rodízio de pizza nesse dia. Como o restaurante ficava na praia, assim que terminamos de comer fomos dar uma caminhada pela calçadinha. Éramos uma turma de aproximadamente 30 pessoas e senti que, apesar de não estar junto a mim puxando papo, Cristiano sempre estava por perto, deixando clara sua presença ao meu redor. Como se eu não notasse cada passo seu. Ele parecia estar investindo cada vez mais nas amizades dentro da igreja, garantindo seu espaço entre a nossa turma. E foi nesse instante de conversas animadas e de piadas no calçadão da praia que senti alguém segurar, delicadamente, o meu braço. Meu coração saltou nesse instante e virei-me para ter certeza de quem desejava falar comigo. Ah! Oi, Tiago. Quer falar comigo? Perguntei, meio decepcionada. Tiago era um dos líderes do ministério de intercessão de nossa igreja. Mais uma vez, tive minhas expectativas frustradas. Quero, sim, Raquel. Nós poderíamos ficar aqui por trás? Esse pessoal está fazendo muito barulho e queria ficar um pouco mais à vontade com você. Ficar mais à vontade? Que papo era aquele? Não falei nada e apenas acompanhei Tiago, que se posicionou distante da turma. Todos haviam parado para sentar e conversar nos bancos da calçadinha e ficamos no final, um pouco distanciados. Percebi que Cristiano parou imediatamente a conversa com Camila e Ana Luísa e passou a nos encarar. Enquanto observava, percebi que não gostou nada do que estava vendo. E aí, Tiago? Fala o que você quer comigo. Eu estive conversando com seu pai hoje, antes do culto. Ele te falou alguma coisa? Não, ele não me falou nada. Acho que nem deu tempo, na realidade. Mas me conta sobre o que foi a conversa. Alguma mudança no ministério, coisa parecida?
Ele olhou para baixo, meio acanhado. Essa não, pensei, lá vem bomba. Não. A conversa não foi sobre o ministério. Para falar a verdade, eu pedi a autorização dele para cortejar você. Essa não, essa não, essa não. Pela segunda vez isso me acontecia e, pela segunda vez, eu quase caía de costas diante de tal situação. Eu não deveria me sentir assim sempre que algum menino demonstrasse interesse por mim. Já estava até chegando à conclusão de que eu e relacionamentos amorosos não combinávamos bem. E o Tiago era um menino bonito, bacana, mas definitivamente, eu não sabia o que dizer. Melhor, eu sabia, sim, o que dizer, só não sabia como dizer um não bem grande sem magoá-lo. E aí, Raquel? O que você me diz sobre nós tentarmos? Ela, infelizmente, vai ter de dizer não. Eu tomei um baita susto quando ouvi aquela voz respondendo por mim. Virei, instintivamente, e não acreditei quando vi Cristiano parado, bem ao meu lado, interrompendo-nos e, pior, dando o maior fora em Tiago, no meu lugar. Eu simplesmente não sabia se me desesperava, ou se me alegrava. Na realidade, sentia um misto dos dois. Me desculpe, Cristiano, mas eu estou falando com a Raquel, não com você. Respondeu o indignado Tiago, enquanto eu apenas permanecia calada e bem no meio daquele fogo cruzado. Tiago, meu querido irmão. A Raquel vai ter de te dizer não porque ela já está sendo cortejada por mim. Respira, Raquel, respira. Não caia, não desmaie. Droga, Cristiano sempre tinha o poder de fazer aquilo comigo. Me deixar sem ar e desconcentrada já estava virando rotina, falei comigo mesma na tentativa de me manter em pé e em sã consciência. Aquela era, sem dúvida, a situação mais constrangedora e feliz que eu já havia passado em toda a minha vida. E ele continuou, inclusive, reconheço que devo um pedido de perdão ao pastor Carlos por ter falado diretamente com ela, e não com ele. É que, não sei se você me entende, mas como recém-convertido eu não conheço muito bem esses procedimentos de corte. Foi, sem dúvida, uma antecipação da minha parte. Mas o importante é que ela aceitou, e assim que sairmos daqui vou procurar imediatamente o pastor Carlos e a pastora Débora para consertar esse deslize. O coitado do Tiago olhava incrédulo e desconcertado. Ele deve ter desejado, ardentemente, um buraco onde pudesse se enfiar e nunca mais sair de lá. Isso é verdade, Raquel? Vocês realmente já estão se cortejando? Eu continuei muda. Não sabia se desmentia o Cristiano, ou se concordava com aquela loucura toda. Mas, no fundo eu sabia que aquele momento era o que eu esperava desde o dia em que o conheci. Não daquele jeito, diante daquela encruzilhada, mas era por ele que eu esperava e decidi não deixá-lo passar. É verdade, sim. Desculpa você ficar sabendo desse jeito, é que nem o papai sabe ainda. Foi agora há pouco que conversamos, não tem problema, Raquel. Isso acontece, foi falando o coitado, tentando restabelecer, para si, um mínimo possível de dignidade. Peguei seu pai de surpresa, e o Cristiano também te pegou de surpresa. Foi um desencontro nosso, não é verdade? Mas, sinceramente, desejo o melhor para vocês e que Deus os abençoe. O que mais eu podia fazer naquela hora, além de sentir pena dele e raiva de mim, pela mentira? A raiva do Cristiano também. Obrigada, Tiago. Espero que você encontre uma menina muito bacana, viu? Dei um abraço nele, tentando amenizar aquela constrangedora situação. Desculpa aí, Tiagão, e muito obrigada pelas felicitações, disse aquele cínico, mentiroso e lindo. Eu iria me entender direitinho com ele depois. Assim que Tiago se afastou e nos deixou sozinhos, percebi que toda a turma acompanhava ao longe, boquiaberta, a nossa conversa. Enquanto Tiago misturava-se a eles, percebi a face extasiada de Ana Luísa, como se ela soubesse exatamente o que estava acontecendo. Não precisava ter dado um abraço tão carinhoso daqueles nele. Fiquei pasma com suas palavras. Você é inacreditável, Cristiano. Diria que até cínico. Eu estava irritada com o comentário dele, mas no fundo,
exultante por tudo aquilo estar acontecendo. Toda a turma decidiu andar em direção aos carros, já para nos prepararmos para a volta e, sem opção, decidimos acompanhá-los. Andamos lado a lado e calados, com um constrangimento imenso pairando no ar. Foi quando, por fim, ele decidiu quebrar o gelo. Já que eu estou te cortejando, posso pegar na tua mão? Perguntou-me, com uma naturalidade que me tirou o fôlego e despertou em mim um desejo incontrolável de rir. Cristiano era muito cara de pau. E quem falou que você está me cortejando? Perguntei, usando um pouco de malícia e de tortura para com ele. Eu falei e você confirmou. E aí? Já posso pegar na mão? Era muito cínico mesmo. Falei para não te desmentir na frente do Tiago. Ou você iria preferir que eu contasse toda a verdade? Para ser bem clara, eu livrei você de um constrangimento enorme. Aliás, como você ficou sabendo o que nós estávamos conversando? Ana Luísa comentou comigo os planos dele, o que, por sinal, a igreja toda já sabia, menos você. E aí, quando o vi se aproximando de você, logicamente não iria permitir aquilo. E por que não? Posso saber? Desentendida. Me fiz de foi aí que ele parou, ficou firmemente diante de mim, segurou minhas mãos e olhou bem no fundo dos meus olhos. Meu carro está estacionado bem aqui na frente. Será que poderíamos ir lá um instantinho? Não entendi nada, absolutamente nada. Quando imaginei que, após segurar minhas mãos, ele finalmente me diria aquilo que eu precisava ouvir, Cristiano me convida para ir até o carro. Tudo bem. Me deixa só avisar a Ana e pedir para o pessoal ficar aqui por perto. Soltei suas mãos e tentei andar sem tropeçar, o que naquele momento era impossível, até onde Ana Luísa estava. A turma toda me olhava dos pés à cabeça, mas absolutamente ninguém falou nada, até mesmo para poupar o Tiago de mais uma sessão constrangimento. Ele me pediu para ir até o carro com ele. Só permito na condição de você me contar cada vírgula depois, tá ouvindo? E, enquanto todos eles davam um tempinho conversando, eu fui. Como um maravilhoso cavalheiro que ele era, estava esperando ao lado da porta do passageiro e a abriu para mim. Eu não estou entendendo nada. Mentei, disfarçando o nervosismo. Tremer dos pés à cabeça era muito pouco para mim. Apesar do nervosismo, percebi que ele não estava mais com aquele carrão branco de antes. Puxa, eu nem havia reparado que você trocou o carro. Mas esse EcoSport por Portec é muito bonito também. Obrigada. Percebi que ele ficou triste com o comentário, pois mudou rapidamente de assunto. E não precisa se preocupar, você vai entender daqui a pouco o que eu estou aprontando, e lançou aquele sorriso arrebatador para mim. Impossível não continuar tremendo. Sentei e fiquei aguardando-o. Assim que entrou, ligou o carro, baixou os vidros para que a brisa do mar entrasse, e passou a procurar alguma coisa no banco traseiro. Enquanto ele procurava, pude observar a lua, cada estrela no céu e lembrei-me do meu sonho. A sensação que eu tinha era de que Deus havia planejado aquele momento exatamente como eu havia imaginado. Imaginado, não, sonhado. Mesmo não sabendo o que ele diria, não importava, aquele momento já estava mágico o suficiente para mim. Achei. Achou o quê? Calma, Raquel curiosa. Me deixa fazer isso direito, do jeito que eu planejei. E aí começou a tocar. Ele segurou novamente as minhas mãos e deixou que a música falasse por ele. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar. E eu não consegui ouvir mais nada. Lembrei-me da cesta, de cada flor recebida, do significado de cada uma delas. Meus olhos se encheram de lágrimas instantaneamente. Era impossível alguém estar mais feliz que eu naquele momento. É por isso que eu não podia permitir o restante da sua conversa com o Tiago. Amei você desde o primeiro dia em que te vi. Sonhei com você por noites a fio. Criei um personagem que pudesse tocar o seu coração, sem ofendê-la. Eu, naquele instante,
Não poderia falar do amor que sentia por você, mas o prazer em conhecer podia. Eu não aguentei, teria de perguntar. Mas já que você me amou desde o primeiro dia em que me viu, por que não falou nada quando eu e o Lipe terminamos? Ainda não acreditava naquilo, naquele momento. Tinha de tirar todas as provas de que não era uma pegadinha. Não falei por respeito a você e a seus pais. Eu sabia que vocês precisavam de um tempo e que a opinião das pessoas na igreja traria um peso muito grande sobre essa situação. Não queria dar motivos para que ninguém te julgasse mal por minha causa. Daí o motivo do prazer em conhecer ter ficado quieto. Mas hoje, quando vi o Tiago se aproximando, percebi que já estava mais do que na hora de acertarmos os nossos ponteiros. Eu não suportaria ver você novamente com outro homem. Espero não ter despertado muito tarde. E aí, eu que me perdi no olhar dele. Estava tão encantada, tão maravilhada, tão completa que nem conseguia falar. Eu só olhava para ele e sorria. Só. Será que, finalmente, a senhorita poderia me fazer o homem mais feliz dessa terra e aceitaria, de uma vez por todas, o meu pedido de corte? Me deixa pensar, olhei para ele e sorri. É claro que aceito. Eu também, assim como você, sonhei com esse dia. Queria poder ter dito que também o amava da mesma maneira, talvez até com maior intensidade, mas isso era história para um próximo capítulo. As palavras não eram mais necessárias ali. Apenas o meu passeio foi suficiente para nos preencher completamente por aquele dia. E foi nesse instante que ele beijou minhas mãos da maneira mais delicada que um homem poderia ter feito. Já que não dava para selar com um beijo apaixonado, aquele iria dar conta do recado. Chegamos à minha casa por volta das 11 horas da noite. A minha sorte é que fui inteligente o bastante para ligar para papai e explicar o que estava acontecendo. Ele entendeu e teve o prazer em esperar, juntamente com mamãe, para nos dar seu consentimento. Preciso explicar as condições do compromisso em corte, Cristiano? Não, senhor. Raquel já explicou, um por um, enquanto vínhamos para cá. E não precisa se preocupar. Estou totalmente de acordo com cada um deles. Por ela, vale a pena esse sacrifício. Quero que você saiba que hoje iremos orar, selando esse compromisso de vocês e pedindo o direcionamento do Senhor nesses meses seguintes. Mas preciso que seus pais autorizem esse compromisso. A bênção dos pais é o primeiro passo para um casamento abençoado. Percebi que ele não ficou muito à vontade, mas concordou com tudo. Acho que era pelo fato de os pais não serem cristãos. Devia ser isso. Oramos e fomos abençoados. Ele despediu-se dos meus pais e fui deixá-lo em frente ao elevador. Antes de sair, ainda houve tempo para uma última declaração de sua parte. Eu espero, ansiosamente, receber de uma vez por todas a chave desse coração. Nunca pensei que algo tão pequeno pudesse mudar toda a minha vida. Sorri satisfeita e resolvi agraciá-lo com algumas poucas palavras de minha parte. Afinal, a noite merecia. Não precisa se preocupar no que depender de mim, é só uma questão de tempo essa chave chegar até você, e, mais uma vez, com um beijo ardente em minhas mãos, despedimos-nos. Esse, certamente é o primeiro dia do restante das nossas vidas. Lembrei-me da frase Iad, que há a minha realidade, concordando totalmente com ela. Eu não queria, nem precisava que fosse eterno enquanto durasse. Bastava que esse fosse o primeiro dia. O restante, todas as bênçãos que ainda estavam por vir, eu deixaria que apenas Deus se encarregasse. Ah, e o restante do ano? Só bênçãos. Eu, sem dúvida, era a mulher mais feliz na face desta terra. E a virada de ano ainda prometia mais, seria na igreja, com meus pais e Cristiano. Um novo ano ao meu lado, cheio de surpresas e grandes expectativas. Isso certamente era o que eu esperava. Um novo ano de realizações de sonhos, de cumprimento de promessas. E, sem dúvida alguma, muitas realizações ainda estavam por acontecer. Conta o dragão o atormentado novo tempo. Ao abrir os olhos, em plena manhã de domingo, um questionamento invadiu a minha mente.
Não sei de onde ele surgiu, mas que conseguiu me deixar mais perturbado do que eu já estava. Isso conseguiu. Será que Deus um dia me amou? Bem, se ele realmente é onisciente como os crentes dizem, devia conhecer o futuro e já sabia, antes mesmo de mim, que eu serviria ao diabo. Olhando por esse lado e sabendo que eu seria seu inimigo, jamais poderia ter me amado. Nossa, que confusão fiz agora! E por que tô preocupado com isso? Essa não, só me faltava essa. Querer passar para o outro lado já é demais, Cristiano. Fora que Deus não pode te amar. Você é filho de Coulobre, um dos demônios mais poderosos do inferno, lembra-se? E o que era para ser um dia de descanso se transformou em um inferno de dúvidas e contradições. Lembrando de quem eu era filho, automaticamente lembrava-me do sacrifício. Isso é um inferno. E o pior, se isso se parecia com um inferno realmente, eu não iria querer ir para lá de jeito nenhum. Fui tomar o café da manhã e aproveitei que papai estava na mesa para sondá-lo um pouco mais sobre toda a situação. Bom dia, pai. Bom dia, filho. Sua mãe está na piscina com uma amigas. Se quiser convidar uma turma. Vamos aproveitar e fazer um churrasco hoje. Não, pai, eu não tô a fim de convidar ninguém, não. O que houve? Você não tá com uma cara muito boa, comentou em tom de suspeita. É que eu não tenho conseguido dormir ultimamente. Tem uma coisa me perturbando, sabe? E será que eu posso te ajudar? Fala aí o que está roubando o teu sono. Era agora que eu iria aproveitar. Quem sabe, conversando com jeito com o papai, ele não falava com o Valdec, que interviria junto a Coulobre. É a respeito do sacrifício, pai. Você está com dificuldades para conseguir a criança? É isso que está te perturbando? Na verdade, eu não quero fazer isso. Eu não estou sentindo paz, eu nem tenho conseguido dormir desde aquele maldito dia. Quero que o senhor fale com Valdec e quero que ele combine com Coulobre outro tipo de sacrifício. Desse, eu não quero participar. Papai me olhou bem nos olhos e interrompeu a refeição. Aparentemente, estava calmo e entendeu toda a situação. Cris, você já sabe que eu mesmo participei de vários sacrifícios desses, não sabe? Apenas concordei, em silêncio. Não queria interrompê-lo. Os primeiros, confesso, eram bem difíceis. Sentia uma pena danada das crianças. Mas, com o passar do tempo, a gente se acostuma. Se é para alcançar o nosso objetivo, aquilo é necessário, temos de fazer e vamos, sim. Não estamos aqui para ter paz, Cristiano, mas para ter sucesso. Não adianta amarelar e querer desistir agora. Você não tem alternativas. Ou cumpre o sacrifício. Ou o quê? Perguntei, já irritado. Ou eles acabam conosco. Vão acabar com a família inteira. Falou ele com uma convicção que me apavorou a alma. Uma aliança desfeita com eles traz consequências para todo mundo, não só para quem se rebela, você me entende? É por isso que estou até hoje por aqui, porque fui obediente. Porque pensei em vocês, minha família que tanto amo. Agora, não me decepcione e comece a pensar bem em como você vai cumprir esse sacrifício. Ele não falou mais nada. Apenas levantou e saiu. Eu estava com ódio. Eles haviam me amarrado direitinho nesse negócio. Eu sei que já estava avisado que não se podia retroceder, nem quebrar a aliança. Mas também não explicaram todos os termos do contrato. Sacrifícios humanos, implicar toda a família em uma possível vingança. Se eu soubesse de todos os detalhes sórdidos, jamais teria aceitado essa aliança. É isso que o diabo era, e um ser sórdido. E agora, eu estava mais do que enlaçado. Parece que Satanás não era tão bonzinho assim quanto eu havia imaginado. Se por um lado, Deus era um grande injusto e mentiroso, por outro, Satanás era um algoz impiedoso e vingativo. A humanidade está ferrada. Lamentei por todos nós.
Eu precisava de um plano. Precisava encontrar uma solução que não prejudicasse mais ninguém. Se alguém teria de ser punido, esse alguém seria apenas eu. Aproveitei enquanto ele se juntava aos amigos para o churrasco e corri para o jornal do dia. Se eu ainda não tinha um bom plano de fuga, ao menos precisava de uma pequena alternativa. Comecei a procurar, desesperado. Classificados. Seção dos classificados. Aqui, achei. Vamos lá agora, e apartamentos. 1. Esse aqui tem 2 quartos, num bairro grande, que não chama muita atenção, parece bom. Alô? Clodoaldo, corretor de imóveis? É sobre esse apartamento de 2 quartos, aqui. Eu não iria ficar sentado assistindo ao meu próprio pai me ameaçar. Sei que no fundo, ele estava me poupando de um ataque de colobre do bando dele, mas aquele sacrifício eu não ia fazer de jeito nenhum e isso já estava mais do que determinado dentro de mim. Eu morro, mas não faço. Quanto à minha família. Tinha certeza de que papai daria um jeito de se sair bem da situação. Ele era um macaco velho naquele meio, e todos eles deviam muitos favores a ele, eu bem sabia. Seu recado para mim veio recheado de exageros, misturado com chantagem emocional. E eu não iria cair nessa. Marquei com o corretor para ver o apartamento naquela tarde mesmo. Não era um luxo, mas para um plano B estava ótimo. Comentei: vou pagar 3 meses adiantado. Talvez nem chegue a me mudar, é só uma garantia, caso uma negociação minha dê errado com o corretor, tentando eu mesmo acreditar naquilo. Perambulei pela rua o restante do dia. Não queria ver a cara de papai de jeito nenhum. Só apareci mesmo quase na hora do culto e apenas para trocar de roupa. Mas, antes de ir, liguei para Moacir e me certifiquei de que o Dr. Alberto não estaria em casa. Não, Cris, ele saiu com tua mãe, não tenho a menor ideia de onde possam estar. Ótimo. Tô indo para casa, então. E... o que houve, Cristiano? Vocês brigam, foi? Ainda não, Moacir. Depois te conto tudo. Saí de casa mais de 6 da noite. Eu já estava muito atrasado. E já que o meu dia iniciou de maneira trágica, esperava que ao menos o desfecho dele fosse prazeroso. Só em vê-la, com certeza o quadro se reverteria. Mesmo que ela me tratasse com indiferença, só admirar sua beleza seria lucro para mim. Cheguei no momento em que o louvor estava terminando. Ainda bem. Poupei-me de passar mal novamente. Assim que entrei no templo, a vi finalizando a ministração. A voz maravilhosa, linda, como sempre. Nenhum adjetivo conseguiria expressar a visão que eu tinha dela. Do que ela era. Apenas celestial. Achei melhor procurar logo um lugar para sentar. Eu não deveria abusar da sorte, pois mesmo o louvor estando no fim senti que estava poderoso. Como eles costumavam falar por aqui, cheio de unção. Mas, antes mesmo que eu pudesse sentar, nossos olhos se encontraram. Percebi o leve choque que ela tomou ao me ver. Era como se esperasse, ansiosa, por mim. Era melhor que eu pensasse assim. Sorri, involuntariamente. Afinal, foi o melhor que pude fazer ali. A palavra iniciou, mas ela não se retirou em direção à sala infantil, o que para mim foi mais que excelente. Passar uma hora inteira apenas admirando-a era bom demais para ser verdade. A noite não poderia ficar melhor do que já estava. Só lamentei quando o pastor Carlos terminou a pregação, de que não ouvi nenhuma palavra. Infelizmente, o momento de prazer estava acabando. Foi quando ouvi dizer a todos os presentes que queria esclarecer alguns fatos ocorridos a respeito de sua filha Raquel e do pastor Felipe. Que, como todos sabiam, eles se relacionavam no sistema de corte. Que, dessa maneira, desejava deixar claro que, a partir daquele dia, os dois estão livres e descomprometidos. Yes. Yes. Ha, ha.
Eu queria gritar para toda aquela igreja ouvir, mas não podia. Desse modo, gritei em meus pensamentos com toda a força que possuía. Eu simplesmente iria explodir de alegria. Aquele era, sem dúvida, um dos dias mais felizes da minha vida. E eu achando que a noite não poderia ficar melhor. Não acredito. Consegui. Olhei para ela, entorpecido de alegria. Desde que tudo havia começado, essa era a concretização da minha missão, ou melhor, de uma parte dela. A grande parte, digamos assim. Pouco importava, aquilo era bom demais para ser verdade. Comecei a imaginar que a minha maré de azar estava indo embora. O término do relacionamento deles me daria certa moral diante da igreja dos escolhidos. Agora, bastaria intensificar os feitiços e causar desavenças maiores entre o pastor Carlos e Felipe. Dessa maneira, a unidade da igreja estaria por um fio. O mais importante eu já havia conseguido e no prazo certo. Tenho certeza de que, com essa notícia, Coulobre iria esquecer dessa bobagem de sacrifício. Tenho de procurar Valdec assim que eu sair daqui. Premeditei cada passo em minha cabeça. Quando, por fim, o pastor Carlos terminou as satisfações e orou, encerrando, decidi sair e ligar logo para Alice. Como sacerdotisa, ela era uma das principais interessadas nisso. Alô? Alice, aqui é o Cristiano. Preciso de uma reunião, urgente, com você e o Valdec. Tenho excelentes notícias para todos. Só ama, nhã. Mas a que horas? Ok, às 6 horas estarei lá. E tudo ficou marcado. Como a reunião não teria como acontecer hoje, decidi dar o meu brado de vitória e esperei Raquel terminar de se explicar para 80% da igreja. Coitada! Pensei. Ela já deve estar até cansada de tanto repetir a mesma história. Mas eu estava disposto a esperar a noite inteira, se fosse preciso. Eu não sairia de lá sem antes deixar claro o quanto eu estava feliz com aquela notícia. Até cochilei, encostado no carro. Não sei quanto tempo ela passou atendendo todo mundo. Só sei que, quando dei por mim, finalmente os últimos irmãozinhos estavam saindo. Apenas ela e o vigilante encontravam-se dentro da igreja. O que ela estava fazendo por ali ainda eu não sabia, mas que a ocasião era totalmente propícia para mim, isso era. Aproximei-me de fininho, tentando escutar o que ela tanto murmurava sozinha. Ela se queixava por não ter carona àquela hora da noite. Que noite excepcional! Isso era tudo que eu precisava ouvir. Cheguei perto dela, silenciosamente, e disse, bem junto ao seu ouvido, não tem se não quiser. A minha princesa quase pulou, tamanho foi o seu susto. O melhor é que até assustada ela era linda e doce. Não tinha careta que mudasse aquela realidade. Ai, você quase me matou de susto! Comentou ela, recuperando-se da tremedeira. Eu tinha que me redimir da brincadeira e pedir desculpas, dizendo que aquela não era a minha intenção. Mesmo porque, se ela morresse de susto, a minha vida não teria mais sentido. E eu me derretia ao dizer isso. Para ser sincero, se eu vivia, era por ela. Todos os riscos que eu corria tentando ludibriar Coulobre, eram certamente por ela. Se não fosse por Raquel, com certeza eu já teria acabado com o pastor Carlos, com Felipe, com aquela igreja e tudo mais. Se não havia feito nada daquilo até agora era unicamente por ela. Raquel não respondeu à minha gracinha, mas estava mais livre para conversar e se abrir às novas possibilidades. Perguntou-me o que eu ainda fazia por ali e, como sempre, eu não deixaria a oportunidade passar. Eu estava louco para fazer algum comentário sobre a burrice que aquele otário acabará de fazer. Então, tive que entrar no assunto e perguntei se Felipe realmente tinha feito a loucura de dar fim ao compromisso deles. E que, para mim, ele era um baca. Mas que ela tinha sido poupada de ter que conviver com um idiota pelo resto da vida. Ela se irritou um pouquinho com meu comentário e repreendeu a minha grosseria para com o ausente, e foi nesse exato momento,
quando eu achei que não poderia estar mais satisfeito do que eu já estava, que eu o vi. O meu coração, o pingente com que eu a havia presenteado, representando o meu coração, estava ali, junto com o que o seu pai tinha dado. O meu coração pendurado em seu pescoço. Era emoção demais para uma noite só. E eu achando que tinha errado no presente. Não me contive e observei, com evidente satisfação, que ela estava usando 2 colares com pingente de coração. E que quem enviou um deles devia estar muito apaixonado por ela, porque o colar era muito bonito. Raquel perguntou como eu sabia daquilo, se ela mesma não se lembrava de ter comentado coisa alguma sobre o assunto. Eu acabava de me perder em minhas próprias palavras. Tudo o que eu mais desejava nesse instante era olhar para ela, dizer que sim, que eu era o prazer em conhecer e selar aquele momento com o melhor beijo de nossas vidas. Mas eu também sabia que, no meio em que nós estávamos, de um bando de crentes certinhos, essa minha atitude chocaria a todos e, inclusive, a colocaria em uma situação bem difícil diante deles. Achei por bem abafar a situação. Quanto mais eu me comportasse como crente, mais pontos extras marcaria. E isso seria muito bom para mim. Desviei o assunto, relembrando a carona e percebi que ela ficou meio decepcionada. Será que ela esperava que eu me revelasse ali? Não, Raquel não poderia estar tão desejosa assim por esse momento. Isso deve ser emoção minha. Ela continuou a me olhar com aquela cara de já saquei tudo. Era lógico que ela já sabia, há tempo, que eu era o prazer em conhecer. Mas, infelizmente, aquele ainda não era o momento certo, e ela pareceu entender bem o recado. De volta à carona, infelizmente ela teve de negar e explicou bem os motivos. Não queria ser implicada em comentários maldosos, tampouco eu queria ser o motivo disso. Entristeci-me com a negativa. Poder levá-la para casa em meu carro seria reviver aquele dia em que estivemos juntos naquela lanchonete. Seria bom demais estar a sós com ela. Porém, me conformando com a sua negativa, estaria poupando-a de um constrangimento, e essa atitude era mais sensata a se tomar. Também não queria problemas com os pastores. Eu já estava encrencado demais para ainda arranjar outra confusão. Esse momento era de espera, e eu faria isso. No fim, estávamos dando o tempo e o passo necessários para que ela encerrasse a história com o otário, e iniciássemos a nossa, da maneira mais correta possível. Ainda lamentando, mas entendendo o propósito, coloquei-me, mais uma vez, totalmente à sua disposição. Inclusive, dei o número do meu telefone para o caso dela necessitar de alguma coisa. Eu sabia que ela jamais me ligaria enquanto não houvesse algo sólido entre nós. Raquel não era o tipo de mulher que fica arranjando desculpas para falar com um cara. Ou eu me humilhava e vivia rastejando aos seus pés, atrás de uma palavra sua, ou jamais veria uma iniciativa da sua parte. Esse era o preço para ter uma mulher daquela qualidade e eu pagaria com o maior prazer. Mais uma vez, obrigada. Deus te abençoe e até quarta, no culto. Foram suas últimas palavras para mim. Eu acabava de ser dispensado. Meu desejo era ficar ali a noite inteira, vendo-a e ouvindo a sua voz. Mas eu já havia tomado-a fora educado-a da noite e não iria dar uma de insistente. O adeus te abençoe foi o pontapé que eu precisava para me mandar definitivamente. Mas até que, analisando bem, eu já nem me ofendia tanto com aquela bênção costumeira. Nesse instante, não respondi. Apenas sorri e fui embora. Tudo estava maravilhoso e preferi tirar meu time de campo, antes que alguma coisa resolvesse estragar a minha felicidade. Nem dar de cara com papai, assim que cheguei a casa, me afetou. Eu estava feliz demais por aquele dia. Os aborrecimentos e preocupações ficariam todos para amanhã. Por hoje, só existia a minha vitória pessoal e seria com ela que eu passaria a noite inteira. Como assim não tem limite, Moacir? Isso é praticamente impossível. A porcaria da fatura está paga. O que está havendo com esse maldito cartão? Não sei, Cris. Aliás, ninguém sabe. Já
entrei em contato com a central de atendimento e ninguém sabe explicar o que está havendo. É como se houvesse um bloqueio com o cartão, e nem foi seu pai quem fez isso. Mas eles já estão providenciando outro. No máximo em 10 dias isso estará resolvido. Aquilo era muito esquisito. Meu pai não havia bloqueado o cartão, ele possuía limite, mas eu não conseguiria usá-lo. Será que Lobre já estava desconfiado das minhas atitudes e isso era um tipo de punição pela minha rebeldia? Parei de pensar em bobagem e me concentrei no problema físico. E até lá, como é que fico? Esse cartão de pessoa jurídica é o que possui o maior limite. O meu pessoal possui um crédito bem inferior, não dá para ficar usando só ele, meu custo de vida é alto. E dinheiro vivo, em grande quantidade, não dá para ficar andando assim no bolso, a violência não permite. E, para piorar, papai acertou que todas as grandes despesas deveriam ser feitas apenas pelo uso desse cartão. E agora, Chris? Você terá de aguardar no mínimo por 10 dias. Qualquer eventualidade você pede para usar o do seu pai. O dele deve estar liberado. Era impossível, naquele momento, ter de pedir alguma coisa a papai. Enquanto a nossa situação não estivesse resolvida, isso estava fora de cogitação. Entretanto, para falar a verdade, eu não precisaria de tanto dinheiro assim, de imediato. Havia prometido para mim mesmo que me controlaria e não mandaria nada para Raquel, até perceber, por ela, que o caminho estava definitivamente aberto para mim. Isso até poderia ser bobagem, visto que, com certeza, ela sabia que eu era o autor de todos os presentes anteriores. Mas eu queria o sinal verde dado por ela, e não queria mais influenciá-la com presentes. Essa etapa eu já havia passado, pois sabia que, de uma maneira ou de outra, seus pais poderiam ver os presentes como pressão. E, definitivamente, isso eu não queria. Só que, em especial, quando acordei hoje pela manhã, senti uma necessidade imensa de comprar algo e enviar para ela, só para demonstrar minha felicidade por todas as notícias boas de ontem. Pedi para Moacir ir até uma agência de viagens e comprar 2 passagens para um cruzeiro evangélico, a mais essa agora. Esse povo inventa tudo. Ele zarparia em meados de janeiro e, como já estávamos em outubro, isso teria de ser providenciado com antecedência. As vagas para esse tipo de passeio costumavam esgotar rapidamente. E era lógico que eu não faria parte desse presente. Imagina se o pastor Carlos permitiria uma coisa daquelas, e se eu aguentaria uma semana pulando ao ritmo do axé gospel. Até parece que eu entraria de gaiato naquele navio. As passagens eram para ela e Ana Luísa. O problema é que o maldito cartão não autorizou, e eu perdi a chance de mimá-la, por hoje. Tem nada não, Cristiano. Chance é que não vai faltar. Se segura um pouquinho mais, disse a mim mesmo, tentando abafar o aborrecimento. O dia anterior havia sido muito bom, eu não deveria me abater por uma bobagem daquelas. Tratei de tocar o restante do meu dia. Lá pelo meio da tarde, confirmei com papai a reunião que eu havia marcado com Alice. E apesar de ainda estar chateado com o modo como ele havia falado comigo, eu não podia simplesmente deixar de falar com ele. Negócios eram negócios, independentemente dos nossos desentendimentos. O restante da tarde passou sem maiores problemas, e por volta das 5, saí da construtora. Passei em casa, tomei um banho e comi rapidamente um creme de camarões divino que a Dulce havia preparado. Definitivamente, não existia a menor possibilidade de passar fome naquela casa. Como sempre, cheguei pontualmente ao escritório do mestre Valdec. Mesmo tendo uma pontualidade britânica, eu não era páreo para os 3, que já se encontravam à minha espera. Papai, Alice e Valdec apenas me esperavam para que se iniciasse tão importante reunião. Boa tarde para todos saudeios, com total satisfação. Hoje seria o tudo ou nada ali, e eu tinha motivos de sobra para estar confiante. A primeira parte da missão fora cumprida no prazo determinado, e eu me sentia no direito de fazer algumas exigências. As notícias devem ser realmente maravilhosas. Mestre Valdec iniciou o papo,
ou você não teria solicitado essa reunião extraordinária. As notícias não poderiam ser melhores, mas prefiro contá-las diante do meu guia. Papai surpreendeu-se com a possibilidade de boas notícias. Mas, até ontem, as coisas pareciam não estar muito bem. Houve uma mudança tão drástica assim? Seja conciso e vá direto ao assunto. Quero informar que a primeira parte da missão já está cumprida. Ontem, o pastor Carlos comunicou a toda a igreja que o compromisso de Raquel e Felipe foi oficialmente rompido, e que Felipe pediu um afastamento temporário. Tudo está caminhando de acordo com o planejado. Excelente! Intensificaremos os feitiços e aumentaremos nosso poder para romper de vez com a unidade entre eles. Dessa maneira, em meio a desavenças, a igreja também se dividirá e ficará enfraquecida. Ferido pastor, as ovelhas se dispersarão, não? É verdade? Quero que você agilize o sacrifício da criança e a desonra da moça. Colocando essas duas coisas em prática, não ficará pedra sobre pedra naquela igreja. A reputação desse pastor vai ser destruída. Era exatamente sobre isso que eu queria tratar, mestre. Já que cumpri com eficiência a primeira etapa do nosso plano, gostaria de saber se poderia pedir um favor em troca. Não. 2. Eu iria aproveitar aquele momento de elogio. Quem sabe me aproveitando da situação de filho, eu realmente não conseguiria barganhar alguma coisa. Não posso negar que realmente você deu conta do recado. Não há dúvidas de que dentro de você habita a alma de um destruidor. Peço o que está em seu coração que eu irei analisar se realmente está de acordo com nossos alvos. Mestre, diante das nossas estratégias e do seu poder, vejo que não é necessário esse sacrifício infantil. Não tenho dúvidas de que, agindo da maneira que estamos e lançando setas de contenda e dissensão entre o pastor e Felipe, essa igreja não dura mais um mês. Eu confesso que não me senti à vontade com a realização desse sacrifício. Isso tudo ainda é muito novo para mim. Por isso, senti, como filho, o direito de lhe pedir isso e a próxima solicitação, qual seria? Oba! Acho que estou no caminho certo. Se Coulobre não gritou, não me amaldiçoou, nem me destruiu naquela hora, era sinal de que realmente eu estava cheio de moral. Graças a Satã, tudo dará certo. Vibrava eu interiormente. O outro pedido diz respeito à filha do pastor, Raquel. Todos que já me olhavam atentos, agora estavam totalmente apavorados. Bem no fundo, eles já imaginavam a bobagem que estava prestes a sair da minha boca. Eu a quero para mim, Senhor. Sei que está totalmente fora dos planos originais, mas eu a queria como um troféu. Destruo o pastor, acabo com a reputação de ambos, mas fico com ela. Se realmente o Senhor é o meu Pai espiritual e me ama como um filho, não me negará esse prêmio. Destruo tudo, mas fico com ela. Eu realmente era um homem corajoso, e já que eu tinha desembuchado tudo de uma só vez, a única alternativa que me restava, agora, era esperar a resposta. Ao menos ele não me destruiu de imediato. Já o restante das atitudes. Ora. Vejam só quem se apaixonou pela filha do pastor. Todos estavam emudecidos e aterrorizados. Papai parecia prestes a infartar a qualquer momento. Definitivamente, eu havia perdido uma excelente oportunidade de ficar calado. Agora percebo, claramente, que coloquei uma das missões mais importantes dessa cidade nas mãos de um fraco idiota. Você só pode ser um filho bastardo, porque um legítimo filho de Coulobre, o destruidor, jamais afrontaria o pai dessa maneira. Eu poderia acabar com a sua vida agora mesmo, seu inútil. Só não faço ainda por misericórdia do seu pai, que até hoje foi muito fiel ao guia dele. Eu estava paralisado, começando a sentir muita dor. Não entendi o que Coulobre estava fazendo comigo, mas a dor pelo corpo e o sufocamento em minha garganta eram imensos. Eu não conseguia me mover, muito menos respirar. Foram 2 minutos eternos de tortura física e psicológica. Você tem até amanhã, às 20 horas, para me trazer a criança e essa moça.
Como punição pelo seu atrevimento em achar que deveria mudar nossos planos, quero o sacrifício das duas juntas. Amanhã, na hora marcada, virei para buscá-las. Faça o que for preciso, até matar alguma testemunha, se for necessário. Não importam os meios. Ou elas estarão aqui amanhã, ou seu pai morrerá, depois sua mãe. E logo após, você. Valdec e Alice também serão punidos, caso Cristiano não cumpra as minhas ordens. Não serão punidos de morte, mas garanto que será bem doloroso. A penalidade é pela incapacidade de vocês de treinar esse idiota. E se foi? E eu, que achei que estava encrencado naquele outro dia. Seu louco, seu idiota. Como é que você coloca tudo a perder desse jeito, Cristiano? Você quer acabar com todos nós, é isso? Valdec estava descontrolado. Se Coulobre não havia acabado comigo, certamente o mestre iria fazer isso agora. Você é uma decepção, Cristiano. Uma vergonha total para mim. Você está arruinando tudo o que temos, e por quê? Por uma garota imprestável. Uma crente abominável. Papai também resolveu demonstrar sua satisfação comigo. Você vai corrigir essa idiotice que fez, está me ouvindo? Comece a procurar um meio de arranjar essa criança hoje. E quanto a Raquel? Ninguém precisa me dizer o que fazer. Vou corrigir a burrada que fiz, até amanhã. Na hora marcada estarei aqui. E fui embora, desesperado. Alguma coisa eu precisava inventar para sair dali o mais rápido possível. Ajuda! Meu Deus, me ajuda! Meu Deus, me era só nisso em que eu pensava. Pela primeira vez em minha vida estava pedindo a ajuda de Deus, e eu esperava que Ele me ouvisse essa única vez. Não por mim, mas por ela, que não merecia aquilo. Raquel, não! Ela não pode sofrer nada. Deus, ajuda a Raquel. E enquanto eu implorava pela ajuda dele, dirigia feito um louco, sem saber aonde ir. Não era mais seguro permanecer em casa com papai estando lá. Mesmo sendo meu pai, eu o havia decepcionado e não confiava mais na sua conduta com relação a mim. Eu tenho de ir embora e é agora. Não durmo mais naquela casa de jeito nenhum. Passei direto no shopping e comprei um colchão, um conjunto de cama e algumas roupas. Tive de usar o cartão pessoal que, mesmo tendo um limite baixo, iria me servir naquele instante. Para me aliviar, eu estava com R$ 800 na carteira. Tudo que eu tivesse no momento teria de ser bem administrado, pois, além do cartão da construtora estar bloqueado, eu estava praticamente fugindo. Quando saí, fui direto para o meu mods, tinha 2 quartos. Mas, naquele dia, com certeza seria o lugar mais tranquilo do mundo para ficar. Mesmo com o apartamento ainda sujo, eu teria de me virar por lá mesmo enquanto não encontrava uma solução melhor. Eu iria desaparecer. Ficaria sumido, no mínimo, por uma semana e acompanharia os acontecimentos de longe minha família e de Raquel. Os do resort, entrei no apartamento e alegrei-me um pouco. O prédio era novo e o apartamento não estava sujo como eu havia imaginado. O maior problema, naquele instante, era ver apenas uma única luz na sala. Se eu tivesse ao menos uma luz em minha vida que me guiasse nesse instante, já ficarei bem satisfeito. Tentei brincar comigo mesmo, na tentativa de não desanimar em meio ao desespero. Joguei o colchão no chão e fiquei apenas de short. Era mais confortável para dormir, e eu realmente precisava descansar essa noite. O dia amanhã seria bem longo. Mas, antes de dormir, ainda pedi mais uma vez. Deus, eu não mereço, mas te peço, e me dá uma luz sobre o que eu devo fazer para ajudá-la. Eu preciso fazer alguma coisa, mas não sei o que. Por ela. E apaguei. Acordei com o sol na cara. Olhei para o relógio e já eram 9h30 da manhã de terça-feira. Fiquei triste, pois tive uma vontade imensa de ir trabalhar e lembrei-me que não poderia. Na realidade, eu não poderia aparecer por lá nem tão cedo.
Liguei o celular e vi todos os números que tentaram contato comigo enquanto ele estava desligado. Ligações de papai havia 8. As outras eram ligações de Moacir e algumas de outros números desconhecidos. Fui tomar um banho e, enquanto isso, ia pensando no que fazer durante esse dia. Lembrei-me da ameaça de Koulobre e de que o último prazo que eu tinha era até às 20 horas. Mas angustiado, impossível. Decidi tomar um banho para relaxar. Durante o banho, comecei a recordar um pesadelo que tive durante a noite. As ideias ainda estavam muito embaralhadas na minha cabeça, mas comecei a lembrar-me de que estava em um carro e dirigia em alta velocidade. Era uma perseguição, e pessoas estavam em outro veículo, atrás de mim. A correria era perturbadora demais, mas o pior de tudo era que Raquel estava ao meu lado, no banco do passageiro, durante essa perseguição. Eu só conseguia lembrar-me de que, no sonho, ela me pedia, chorando, que ligasse para seu pai. Liga para ele, Chris. Liga e pede para a liderança orar e jejuar por mim. Nós só escaparemos dessa perseguição se houver jejum e oração. Foi quando a ficha caiu. Será que essa era a luz que eu havia pedido a Deus? Será que o grande Jeová estaria atendendo a um pedido do filho do diabo? Na dúvida, interrompi o banho e fui correndo ligar para o pastor Carlos. Alô? É da casa do pastor Carlos? Gostaria de saber se ele está e se poderia me atender. Aqui quem fala é o Cristiano Cavalcante, um dos novos membros da igreja. E, para minha sorte, ele ainda estava, sim, e me atendeu de muito bom grado. Contei para ele da melhor maneira que pude a respeito do sonho. Logicamente, não falei que estava com Raquel durante essa perseguição. Falei, apenas, o necessário, que, no pesadelo, ela estava sendo perseguida, e que Deus me havia mandado ligar para ele, pedindo que, mais uma vez, toda a liderança orasse e jejuasse por Raquel. Ele ouviu tudo, com muita atenção, me agradeceu profundamente e disse que ligaria, naquele mesmo instante, para todos que pudessem, já marcando para aquele dia a reunião de oração. Marca para as 6 horas, pastor. Deus me falou que tinha de ser nessa hora. Deus não havia me falado nada de horário, mas já que o sacrifício estava marcado para as 8, se eles começassem a orar a partir de 6 horas, provavelmente todo o feitiço que o diabo lançasse não teria muito efeito. E parece que o meu raciocínio estava certo. Às 8 da noite, eu estava trancado no amodistinho, clamando a Deus. Livra-a, Deus. E, se não for pedir demais, me livra e livra a minha família também. Se você livrar a mim e a ela dessa enrascada, prometo que não tentarei nunca mais destruir nenhuma igreja sua. E foi nesse instante, aproximadamente às 8h15 da noite, que senti meu corpo adormecer e a garganta apertar. Passei a me retorcer de dor e a me sufocar. Mas, após certo tempo, a sensação passou, e eu pude respirar novamente. Acho que essa agonia durou aproximadamente 20 segundos. Era como se alguém apertasse minha garganta e, na mesma hora, alguém tirasse a mão de quem apertava. Foi uma sensação incrível, e eu nunca havia vivenciado aquilo. Era como se eu estivesse sendo protegido. Pela primeira vez em minha vida, pude agradecer por algo que Deus havia feito por mim. Até porque, aquele livramento só podia ser obra dele. No fundo, acho que ele deve ter sentido pena de mim. Obrigado, muito obrigado. Eu acho que foi você quem me livrou agora. E, mesmo ainda não acreditando no amor de Deus e na sua justiça, o mínimo que eu poderia fazer era agradecer por ele estar se importando com um pedido meu. Dessa maneira, passei os primeiros dias longe de casa. Deixava o celular desligado o tempo inteiro. As poucas vezes em que dei notícia, foi apenas para Moacir e dei ordens expressas para que ele não comentasse nada com papai. Pedi, apenas, que avisasse a minha mãe que eu estava bem e que quando meus problemas com papai fossem resolvidos, voltaria para casa. Ele que se virasse para encontrar uma boa desculpa a respeito do nosso desentendimento.
Duvido muito que o poderoso Dr. Alberto contasse a verdade. Passei a semana ligando também para o pastor Carlos. Queria saber se tudo estava correndo bem, e a resposta dele sempre era positiva. Ele me comunicou que orariam e jejuariam pelo restante do mês. E, a cada vez que eu ligava, as notícias sempre eram boas. Aparentemente, nada de mal aconteceu a ninguém. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu não me cansava de agradecer, a cada vez que tinha notícias de todos eles, inclusive de papai. Morrer, ele ainda não havia morrido, e isso me aliviava muito. Durante a segunda semana, tive de me desfazer do meu carro. Sem estar trabalhando, temi ficar sem dinheiro. Minha conta havia sido bloqueada, meu cartão nem se fala, e eu precisava comer e voltar a viver. Não sabia ainda por quanto tempo minha vida ficaria daquela maneira e precisava planejar bem todos os meus passos. Desfiz-me do meu Audi e aquilo foi como uma facada em meu peito. Eu adorava aquele carro. A vantagem é que o vendi rápido para um comprador de Recife e, com o dinheiro da venda, pude comprar um EcoSport Sport Zero. Ainda fiquei com pouco mais de R$ 90 mil no banco que, estrategicamente, coloquei na poupança do Moacir. Se ficasse na minha conta, papai cobriria e daria um jeito de bloquear também para conseguir sobreviver. Eu nunca havia economizado em toda a minha vida, mas sem saber quando voltaria a ter recursos, tinha de ter uma reserva razoável. Até quando eu ficaria naquela pindaíba, eu não sabia. Só sabia que aquela era a minha nova realidade, e eu tinha de começar a me adaptar a ela. Quem também devia estar sofrendo com a nova realidade eram meus pais. Na semana seguinte à quebra da minha aliança com a Igreja dos Escolhidos, soube pelos jornais que, devido a falhas no terreno, uma das colunas do resort havia cedido, e que, por causa desse acidente, 3 funcionários morreram. Resultado, obra embargada, Ministério Público em cima novamente, acionistas pressionando, contas bloqueadas. Tudo estava ruindo ao nosso redor. Coulobre e Companhia Limitada realmente não deixariam a minha deserção passar em branco. Iriam cobrar até o último centavo. Esse seria um novo tempo, muito atormentado, de se viver. Contudo, se pelo lado financeiro tudo despencava, pelo lado pessoal eu sentia o refrigério chegando até mim. Depois da ligação para o pastor Carlos, avisando o sóbrio pesadelo, nós passamos a nos dar muito bem. Posso até dizer, sem falsa modéstia, que havia ganhado o coração dele e da pastora Débora depois daquela atitude. Fora isso, quando passei a frequentar os cultos novamente, comecei a fazer algumas amizades dentro da igreja. Ana Luísa e Ricardo agora eram meus fãs, devido à minha disposição em ajudar nos sopões e na ação social. Eu estava virando ao membro do mês naquele ministério. E, para falar a verdade, a única família que eu tinha agora eram eles. Nunca havia imaginado que algum dia pudesse considerar que um bando de crentes bitolados pudesse fazer parte da minha família. Só rindo mesmo. Por outro lado, nem com Moacir eu estava me comunicando direito, porque queria evitar que papai descobrisse onde eu estava. Até nos momentos em que saía da igreja para casa, fazia um percurso diferente a cada vez. Sempre ficava de olho para ver se havia alguém me seguindo ou coisa parecida. Virou uma neurose. E assim os dias foram passando. Aos poucos, fui retomando a minha vida, se é que isso era possível, e passei a morar, definitivamente, no apartamento Modestinho. Como a situação com meu pai não foi resolvida, Moacir chegou a me dizer que ele não podia sequer ouvir falar no meu nome. Passei a procurar emprego como qualquer simples mortal. Meu currículo era excelente e eu ainda tinha certa influência. Quem sabe alguma construtora grande poderia me dar uma oportunidade. Tentei me animar, diante daquela possibilidade. E Raquel? O motivo da minha insanidade, a responsável pelo furacão em minha vida? No fim das contas, as coisas pareciam conspirar a meu favor. Sempre nos encontrávamos nos cultos e fora deles. Eu jamais perdi a oportunidade de soltar uma indireta, uma gracinha.
Nada que pudesse ofendê-la, eu queria apenas deixar claro que estava ali por ela e permaneceria assim, enquanto ela permitisse. Eu morria de vontade, sempre que havia, de contar a verdade sobre ser o prazer em conhecer e de pedir permissão ao seu pai para cortejá-la. Mas, em meio ao caos em que minha vida estava, e temendo ainda pela nossa segurança, quanto menos estivesse próximo a ela, melhor. Eu não sabia até quando me segura, ria, mas tinha de poupá-la de qualquer risco, o máximo que pudesse. Entretanto, o ápice da minha recompensa aconteceu de forma inesperada e prazerosa, de maneira que tive de arriscar a partir para o tudo ou nada. E escolhi o tudo. Em uma das noites de sábado, após o culto, estávamos na calçadinha da praia de Manaíra, um lugar agradabilíssimo, onde as famílias e a juventude pessoense costumavam se reuniam para uma caminhada, um luau, ou simplesmente um lanche. Era por volta de 10 horas da noite. Uma turma de umas 30 pessoas conversava e caminhava, após um rodízio de pizza. Eu estava bem entrosado com todo mundo, brincando, mas nunca desgrudava da Raquel. Ficava sempre ali, próximo a ela, quando percebi uma aproximação indevida. Tiago, um dos responsáveis pelo Ministério de Intercessão, puxou-a para conversar reservadamente. Imediatamente, meu radar de perigo, intruso foi disparado. E de imediato percebi que boa coisa não estava acontecendo. Essa não. Mais um babaca de olho na minha deusa. Bem feito, Cristiano. Isso é o que dá não ter tomado uma atitude antes. Pensei, totalmente irado com a cena que via. Se eu fosse você, ia lá agora mesmo, e acabava com a festa do Tiago. Disse Ana Luísa após perceber a minha perturbação. O prazer em conhecer sempre passou a impressão de ser um cara decidido e apaixonado por ela. Definitivamente, essa sua atitude apática não combina em nada com ele. Ela estava despertando o lado lutador do Cristiano de uma vez por todas. Valeu, Ana. O prazer em conhecer volta a atacar agora. Saí sorrindo, de fininho, enquanto ela e o Ricardo me incentivavam com gestos. Cautelosamente, aproximei-me dos dois, na intenção de ouvir o teor da conversa e tirar todas as minhas dúvidas relacionadas à intenção do Mané. Escutei quando ele perguntou a Raquel se eles dois poderiam atentar. Epa! Tentar o quê? Quer dizer que ele já está nessa parte? Pelo visto, tô bem atrasado, é ela, infelizmente, vai ter de dizer não. Ambos pularam assustados com a minha intromissão. Após se recomporem, o Tiaguinho ainda tentou me dar um fora, lembrando-me de que estava falando com Raquel, e não comigo. Ninguém merece um acrente agressivo. Minha vontade era de voar no pescoço dele, tamanho era o seu atrevimento. Porém, como acrente, eu jamais poderia ter uma atitude daquelas e respirei fundo, controlando toda a raiva que ameaçava aflorar a qualquer momento. Respondi com educação e firmeza, revelando que Raquel teria de recusar porque já estava sendo cortejada por mim. Ok. Eu sabia que mentir era errado e sabia, também, que não deveria estar fazendo isso. Mas, como eu não era convertido realmente, essa parte da mentira não deveria contar pontos negativos. Além do que, era uma mentirinha do bem. Não iria prejudicar ninguém. Aliás, só iria me ajudar. Acrescentei que devia um pedido de perdão ao pastor Carlos por ter falado diretamente com ela, e não com ele. Mas que o importante é que ela havia aceitado e que assim que saíssemos dali eu iria imediatamente procurar o pastor Carlos e a pastora Débora para consertar o meu deslize. Agora eu queria ver, ele estava questionando-a nesse exato momento. Será que ela seria capaz de apoiar a minha história ou me desmoralizaria bem diante dele? Eu tinha quase certeza de que Raquel gostava ao menos um pouco de mim, devido às nossas brincadeiras e indiretas. Contudo, estava apavorado com a possibilidade de levar um fora bem diante do Tiago. Ela realmente precisava escolher a alternativa a apoiar minha história. Então, ela confirmou, dizendo que era tudo verdade. Ah! Não acredito. Ela concordou. Isso significa que me ama.
Raquel me ama. Pensei eu rico, extasiado, maravilhado e me controlando para não gritar e beijá-la imediatamente. Estava tão encantado com a situação que nem prestei atenção na desculpa que ela deu ao Tiago. Só voltei a escutar algo quando, de modo desconcertado, ele nos desejou felicidades. Quase senti pena por ter feito aquilo com ele. Eu realmente estava ficando muito sentimental. Raquel agradeceu, dizendo que esperava que ele encontrasse uma menina muito bacana. E deu-lhe um abraço em seguida. Não precisava daquilo tudo. E eu, pela grosseria inicial, tive de pedir desculpas. Em outras épocas jamais diria isso, mas, para impressionar minha musa, certamente faria aquilo sem pestanejar. E me desculpei com ele, agradecendo pelas felicitações. Assim que ele saiu, aproveitei logo para alfinetá-la e quebrar o gelo também. Não precisava ter dado um abraço tão carinhoso daqueles. Ela me olhou, incrédula. Retrucou que eu era inacreditável e ainda me chamou de cínico. Raquel xingando alguém. Era realmente cômico. E já que o clima constrangedor pairava no ar, decidi tomar a frente da conversa e apossar-me do que aparentemente era meu. Já que eu estou te cortejando, posso pegar na tua mão? Ela continuou sem acreditar no meu atrevimento. Jando. E quem falou que você está me corte? Eu falei e você confirmou. E aí, já posso pegar na mão? Ela se fez de irritada. Passou a argumentar que só havia feito aquilo para não me deixar em maus lençóis, e que havia me livrado de um constrangimento enorme. Eu precisava desesperadamente me declarar a Raquel e sabia que essa era a melhor oportunidade. Não podia correr o risco de que outro engraçadinho a tomasse a atitude do Tiago. Caso não firmássemos compromisso definitivo, a notícia de que tudo não passará de uma brincadeira nossa para com o Tiago se espalharia. Desse modo, outros bons partidos da igreja apareceriam e eu estaria perdido, sendo obrigado a assassinar a todos os interessados que chegassem perto dela. E como eu não poderia, nem deveria, realizar um massacre, teria de tomar uma atitude urgente. Aproveitei o momento em que ela me questionou como eu havia descoberto as intenções do Tiago. Contei-lhe que Ana havia comentado comigo sobre os planos dele, e que, por sinal, a igreja toda já sabia, menos ela e aí, logicamente, eu não iria permitir aquilo. Ela quis saber por quê. Então, o momento pelo qual eu havia ansiosamente esperado, finalmente chegou. Eu não o deixaria passar mais e faria o possível para que se tornasse perfeito e inesquecível. Peguei em suas mãos e fiz um pedido especial, e meu carro está estacionado bem aqui em frente. Será que poderíamos ir lá, um instantinho? Ela pareceu não entender nada, mas concordou com tudo. Apenas pediu para avisar antes ao pessoal. O momento tão esperado, sendo presenciado por todos, ali na praia? De modo algum. Aquilo era apenas nosso e havia garantido para mim mesmo que seria perfeito. E assim eu o faria. Fiquei aguardando ansiosamente por ela ao lado da porta do passageiro. Pela minha agonia, Raquel demorou uma eternidade para retornar, mas isso não importava. O que estava por vir valer a pena a cada segundo de espera. Quando se aproximou, ela disse que não estava entendendo nada. Eu respondi que ela não precisava se preocupar porque iria entender tudo direitinho. Era só no que eu pensava, enquanto a acomodava no assento do carro. Assim que fechei a porta, corri para o outro lado e entrei. Raquel ainda fez um comentário a respeito de que havia percebido minha troca de carro. Não quis me deter nesse assunto porque aquilo me entristecia, e aquele provavelmente era um dos dias mais felizes da minha vida. Sendo assim, dei apenas uma resposta rápida e passei direto para o que importava. Nem bem sentei, liguei o carro e baixei os vidros para que o ambiente ficasse mais agradável. Sentir a brisa do mar sempre me relaxava e deixava o ambiente mais romântico. Percebi que ela admirava a lua e passei a vasculhar desesperadamente o banco traseiro à procura do CD. Onde é que está o CD? Ele tem de estar por aqui, e eu pensava,
tentando não quebrar o clima mágico do ambiente. Achei. Agora sim, seria perfeito. Ela perguntou o que eu tinha achado. Foi quando percebi que havia falado em voz alta. Pedi que ela se acalmasse, pois eu queria fazer tudo direito, do jeito que havia planejado. Então, a música começou a tocar. Segurei suas mãos novamente e deixei que a nossa música falasse por mim. Foi assim como ver o mar, a primeira vez que os meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar. Sua aparência, além de linda como sempre, era de encantada com tudo. E era exatamente assim que eu queria mantê-la sempre ao meu lado, encantada. Eu continuei acentuando o nosso momento. E é por isso que eu não podia permitir o restante da sua conversa com o Tiago. Amei você, desde o primeiro dia em que te vi. Sonhei com você por noites a fio. Criei um personagem que pudesse tocar o seu coração, sem ofendê-la. Eu, naquele instante, não poderia falar do amor que senti por você, mas o prazer em conhecer podia. Raquel parecia não aceitar tudo aquilo e me questionou o motivo pelo qual demorei tanto para tomar uma atitude. Sabe o que é, minha princesa? É que havia um bando de satanistas nos ameaçando de morte. Para te proteger, precisei me distanciar um pouco e retardar esse momento. É lógico que essa explicação permaneceu apenas em meus pensamentos. Jamais poderia revelar a Raquel o motivo verdadeiro de ter esperado todo aquele tempo para me declarar. E, como a verdade não pode ser explícita, tentei uma resposta que satisfizesse a sua curiosidade e que, no fundo, não era uma mentira. Era apenas uma meia-verdade. Disse-lhe que não havia falado por respeito porque sabia que ela precisava de um tempo, que a opinião das pessoas na igreja a influenciava muito. Mas que no momento em que vi Tiago se aproximando dela, decidi agir, pois não suportaria vê-la novamente com outro homem. Eu simplesmente sorria enquanto falava. Vê-la admirada e extasiada daquele modo foi a maior sensação de prazer que eu já experimentei até hoje. Então, finalmente perguntei-lhe se ela poderia fazer de mim o homem mais feliz da terra, aceitando de vez o meu pedido de corte. Sua resposta positiva aliviou todo o tormento da minha alma. Tudo que passei por ela, havia valido a pena. E o que mais eu poderia querer naquela noite? Eu não precisava de mais nada nessa vida e, com certeza, era o homem mais feliz do planeta. E se esse mesmo mundo acabasse naquele momento, por mim não haveria problema algum. A última lembrança que eu levaria dessa vida seria a melhor possível. Foi nesse instante que, em estado de total veneração, beijei suas mãos. Minha vontade, na realidade, era tomar seus lábios com toda a intensidade que mereciam. Porém, eu sabia que esse momento ainda chegaria e, quando por fim ele viesse, seria tão perfeito quanto esse de agora. Saímos de lá, imediatamente, para a sua casa. Não queria dar nenhum motivo para que o pastor Carlos colocasse algum empecilho entre nós. Enquanto íamos, ela me explicou cada condição para o relacionamento de corte. Resumindo, não poderíamos sair sozinhos, em hipótese alguma, e só poderíamos pegar na mão. No máximo, um abraço, não muito íntimo e um beijo na testa. Nossa! Que legal! Tem certeza de que pegar na mão não é pecado? Tentei descontrair, para não me desesperar. Eu, com uma deusa daquelas ao meu lado, e o máximo que eu poderia fazer era dar-lhe um beijinho na testa. Excelente! Foi tudo o que pensei. Quando chegamos, os pastores já nos aguardavam e foram extremamente simpáticos comigo. Ele deixou claro que esse seria um período de oração e de confirmação de Deus. E acrescentou que iriam orar, selando o nosso compromisso, pedindo ao Senhor o direcionamento para os meses seguintes. Mas fez questão de dizer que meus pais precisariam autorizar o compromisso, pois a bênção dos pais era o primeiro passo para um casamento abençoado. Agora, a coisa complicou. Nem com papai eu estava falando. Como eu iria pedir a bênção dele para cortejar a filha do homem que precisávamos destruir? Em outras palavras, a mulher responsável pela nossa ruína. Eu tô ferrado.
Pensei, bastante encucado. No entanto, fazer o quê? Aquela oportunidade eu não perderia por nada nesse mundo. Concordei com tudo e, inclusive, orei juntamente com eles. Desde que eu havia rompido minha aliança com Koulobre, eu não me sentia mal durante as orações e o louvor. Um problema a menos para mim. E, a respeito da bênção dos meus pais, isso era um problema para Bend, pois eu, com certeza, não iria estragar minha noite perfeita pensando naquilo. Despedi-me dela com um novo beijo em suas mãos, e com um sentimento de vazio, apesar da felicidade. Deixar Raquel ali em seu apartamento e ir embora do eu fundo. Por mim, a arrastaria comigo e nunca mais a devolveria aos seus pais. Entretanto, se não quisesse ser denunciado por sequestro, deveria me contentar apenas com o sabor macio da sua pele. A partir daquele momento, minha sorte parecia ter virado de vez. Parecia que os escolhi, Dulce finalmente tinham se conformado em apenas nos arruinar financeiramente. Na semana seguinte, fui contratado por um empreiteiro amigo do meu pai. Para não ter mais problemas, pedi que o Dr. Jair Medeiros não comentasse nada com ninguém a respeito da minha efetivação. O salário não era compatível com o padrão de vida ao qual eu estava acostumado, mas dava para quebrar um galho. Mobiliei-o a modestinho de vez, e já pensava até em comprá-lo. Quando eu casar com Raquel, vamos precisar ter o nosso próprio lugar. Planejava antecipadamente, imaginando que esse dia chegaria rápido. E foi em meio a toda essa maré de sorte que, na véspera da virada do ano, no dia 31 de dezembro, eu chegava em casa, por volta das 3 da tarde. Como teríamos uma longa noite pela frente, precisava descansar para repor as energias. Eu e Raquel, de comum acordo com seus pais, havíamos decidido que romperíamos o ano na igreja e terminaríamos a madrugada assistindo a queima de fogos na praia. Eu não poderia desejar um final de ano melhor que aquele. Apesar de todo o caos passado, eu finalmente teria um romper de ano maravilhoso. Estava ouvindo um pouco de música na sala, quando Reginaldo, o porteiro do prédio, bateu à minha porta para entregar algumas correspondências. Feliz Ano Novo para o senhor, seu Cristiano. Aqui estão as últimas correspondências do ano. Obrigado, Reginaldo. Espero que você também tenha um ano abençoado. O quê? Eu desejei para o Reginaldo um ano abençoado? Definitivamente, eu não era mais o velho Cristiano de antes. Até o meu linguajar estava modificado. Mas, por incrível que pudesse parecer, aquilo já não me chocava mais. No instante em que ele saiu, comecei a abrir os 3 envelopes que ali estavam. Era a conta do condomínio. Excelente lembrete, conta para pagar. O outro, vermelho e azul, eram felicitações da nova construtora em que eu trabalhava. Agora, só falta mais esse. Era um envelope todo branco, de um papel bem grosso. Parecia mais um convite. De quem seria? Ninguém conhecido tinha meu endereço novo. Não dizia nem o remetente, estava escrito apenas Cristiano Cavalcante. Rasguei imediatamente o envelope, me consumindo de tanta curiosidade. Seria alguma surpresa da Raquel? Eu ansiava, enquanto finalmente pude conferir que, para minha infeliz surpresa, lá estavam eles. Em letras garrafais e da pior maneira possível, para que eu jamais esquecesse e até que enfim encontramos você. Esse novo ano será tão terrível que você se arrependerá do dia em que nasceu. A nossa vingança ainda nem começou. Que Sat te amaldiçoe para sempre. E assim terminava o meu ano. A certeza de que o inferno estava longe de acabar estava claro para mim, mais uma vez. E eu imaginando que finalmente o tempo da bonança havia chegado. Contudo, decidi que não me abalaria com aquilo. Eu mesmo, dependendo das minhas atitudes, poderia escolher como exatamente seria o meu próximo ano. Não iria me abalar nesse pela ameaça de ninguém. Hoje, não. Hoje, eu teria a plenitude de estar com a mulher que amava, e nem aquela maldita ameaça roubaria a minha paz.
Ao menos isso eu poderia decidir por mim. Já o amanhã. O amanhã e achei que jamais diria isso a Deus pertence.